Oi, Roseli Amorim, tudo bem? Mais uma vez um prazer imenso falar com você, acompanhar o jornal, super bem apresentado, tanto por você quanto pelo nosso grande João Vitor Emanuel, que eu batizei agora de João Vitor Emanuel Carneiro Albuquerque Lacerda. Eita nome bonito desse rapaz, hein? Ah, Roseli, muito o Cruzeiro obrigado. jogou sim e não surpreendeu ninguém porque não venceu. O Cruzeiro foi até Porto Alegre, né, para pegar o Internacional e fez o dever de casa. Pelo menos não perdeu, né? Já que o Inter está invicto em casa, né? O Inter ainda não perdeu em casa. Então, o Cruzeiro jogou diante do adversário, que é difícil, todo mundo sabe. O Inter está na ponta da tabela, poderia até terminar se vencesse o Cruzeiro no G4, né? Mas não aconteceu. Eu acho que a baixa do Cruzeiro continua sendo o ataque, né? Porque no jogo contra o Inter, o Cruzeiro criou bastante oportunidades e o Wesley foi campeão. Depois os caras falam que eu tô pegando no pé do Wesley, né? Mas não, cara. O Wesley é campeão de errar gols. É impressionante. Tem um gol que sobrou para ele logo no primeiro tempo. Ele já poderia entrar e definir, bater de esquerda. Não. Tentou inventar, driblar o goleiro. Por isso que os palmeirenses comemoraram, né? Eu tenho muito amigo palmeirense que me mandou mensagem quando o Cruzeiro comprou o Wesley, agradecendo, fazendo aquela resenha toda, né? E realmente é isso que está acontecendo. Para quem achava que a culpa da falta de gols do Cruzeiro era de Henrique Dourado e Gilberto, se engana, né? Eu ainda continuo apostando que ainda falta arranjar essa meia canja. E um ponto baixo também que eu achei nesse jogo do Inter, mais uma vez o Lucas Oliveira, né? Infantil, uma falta muito ingênua, foi expulso, tomou o segundo cartão amarelo, então logo na sequência ele foi expulso, prejudicou o Cruzeiro naquele jogo, mas eu acho que é um grande reforço para o próximo jogo, já que eu queria muito ver uma zaga do Cruzeiro com o Neres e com o Castan em campo, e a gente vai poder ver isso na próxima rodada. O jogo ficou 0-0 e quem não viu o jogo, de repente pode pensar que foi um jogo ruim, mas não. Foi um jogo de muitas finalizações, tanto o Cruzeiro quanto o Inter buscou o ataque o tempo todo, tentou vencer. O próprio narrador do canal que eu estava vendo a partida falou, né, para esse jogo não merece ser 0-0, porque realmente foi um jogo de muita intensidade. Mais uma vez, achei que também teve um bom desempenho do Rafael Cabral, o goleiro do Cruzeiro, tem feito boas partidas recentemente, né? E agora o Cruzeiro tem novidade, tá chegando aí o Lucas Silva, que pode recompor esse meio de campo. E abaixo, que eu não concluí, é a questão do Nicão, né? O Nicão que pode ser aí, de repente, está se despedindo do Cruzeiro. Não sei por que ele não foi aproveitado pelo Pepa, assim como o Daniel Júnior também não entra nas partidas. O Pepa tem um critério dele e nesse momento eu acho que assim, já está querendo comprar uma briga, porque a torcida está pedindo o Nicão, está pedindo o Daniel Júnior, e ele insiste com o Wesley. O Wesley simplesmente foi o jogador mais criticado do Cruzeiro nessa última rodada. Se a gente pegar a página oficial do clube, não é possível que o pessoal do marketing do clube não repassa isso pro treinador. A torcida está pensando dessa forma. É claro que não é a torcida que vai escalar, porque cada um tem o seu time ideal. E quem escala é o Pepa. Mas, poxa, tá na hora de ouvir, né, um pouquinho o torcedor que tanto contribui para essa camisa maravilhosa, né? Então, acho que o Pepa precisa dar ouvidos, né? E de repente experimentar aí o Daniel Júnior. Eu acho que o Nicão vai estar de saída, sim. Ele chegou como grande reforço da temporada e realmente era o grande reforço da temporada, mas não foi utilizado pelo técnico português. Eu acho que isso é ruim. E o Cruzeiro está aqui na tabela, estava vendo a classificação aqui, ó. O Cruzeiro está em 12º, como disse, né, desde o início do Campeonato Brasileiro, logo na primeira e na segunda rodada, eu vi uma crônica do grande e ilustre Tostão, que falava que o Cruzeiro é o melhor entre os piores, e realmente é mesmo. O Cruzeiro está em 12º com 18 pontos, e na próxima rodada ele pode chegar a 21 pontos. Se a gente chegar a 21 pontos, pode chegar lá perto do Inter, de repente, né? Em 8º, 9º, 10º. Se perder também não vai fazer muita diferença, porque só o Cuiabá pode ultrapassar o Cruzeiro, então ele continua se mantendo ali na meiuca, né? Agora, Roseli, quem fez feio mesmo, né, foi o Clube Atlético Mineiro, as frangas do meu amigo Daniel Amorim, que não conseguiu bater no Ameriquinha. Aliás, só deixar uma mensagem pro Daniel antes de começar a falar bobagem do Atlético aí no ar. Ele me zoou, né, que o Cruzeiro perdeu pro Fortaleza, o Galo perdeu pro Fortaleza. Aí depois o Cruzeiro meteu 4-0 no América e ele não falou nada. Eles custaram ganhar no América, então o tal de Mastriano lá que meteu um gol de letra sensacional, maravilhoso. E aí 2-2, e poderia ter sido mais, porque o América foi deficiente, poderia ter sido uns 4 ou 5. O que está acontecendo, Daniel, com o time do Filipão, com o seu time aí, Daniel? Conta. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, João Vitor. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes e espectadores. Meu amigo Alex, isso aí. Você continua pensando no Atlético enquanto o Cruzeiro não consegue fazer um gol na vida, né? Mas vamos lá, a situação de vocês está difícil. Ô Alex, o time do Atlético entrou mal contra o América, não tenho o que falar, entrou mal mesmo, sofreu. O primeiro tempo foi até melhor, viu? Vou te falar bem a verdade, o primeiro tempo foi até melhor. O Atlético fez o primeiro gol muito cedo, né? Em 1 minuto de jogo. O Atlético veio com uma formação diferente, Alex, porque teve um probleminha no contrato do Paulinho. Paulinho, que é o atacante titular do Atlético, né? Pela esquerda. Ele tem vindo jogando como titular sempre. Primeiramente, ele foi emprestado ao Atlético pelo Bayer Leverkusen da Alemanha, né? E logo depois, faltando aqueles 6 meses para o fim do contrato do Paulinho, o Atlético já assinou aquele famoso pré-contrato, né? Só que, numa questão de datas, o empréstimo dele teve fim no dia 30 de junho. E a janela de transferências, né, para poder regularizar um novo jogador no futebol brasileiro, começou apenas agora, no dia 2 de julho, né? No domingo, se eu não me engano. Desculpa, foi hoje, na segunda, 3 de julho. Então, por causa desse pequeno detalhe, dessa confusão de datas, ele não pôde atuar ontem contra o América. Então, a solução do Felipão, qual foi? Ele jogou o Pavon para a esquerda, o Pavon que ele é destro, né? Então ele é um dos poucos, é raro a gente ver, né? Aquele ponta destro que joga pela direita ou canhoto que joga pela esquerda, né? O mais comum que a gente tem visto hoje em dia é o de pé trocado, que joga pela esquerda e é destro, ou que joga pela direita e é canhoto. O Pavon é um dos poucos casos que não, ele joga pela direita e é destro. Mas então ele foi colocado na ponta esquerda, no lugar do Paulinho, o Pavon, né? É a posição que ele jogava no Boca Juniors, na seleção argentina, que ele fez parte, que ele se sente confortável também. E a jogada do primeiro gol foi justamente com ele. Ele recebeu a bola, tabelou com o Hulk no meio de campo e encontrou um corredor livre ali pela esquerda. E lá no finalzinho ele cruzou pro gol do Zarate, um gol bonito, que a bola quica, ele pega aquele quase voleio, né? Um voleio, mas sem um gol bonito. E o Zarate, ele gosta muito desse tipo de gol, né? De voleio, bicicleta. Ele sempre faz esse tipo de jogada. Então, com um minuto de jogo, menos de 2 minutos, o Atlético estava na frente. E como a gente já está começando a se acostumar com o Felipão, né? O time segurou bem mais do que costumava segurar quando era treinado pelo Kudê. Já ganhando de 1-0 desde o começo, e o América começou a colocar uma certa pressão, mas sem perigo real de gol contra o Atlético, Alex. E aí, pouco depois, aos 28 minutos, né, o Hulk fez um gol muito bonito, que o lateral direito do América, que o América está com um grande problema de lateral direito, né, porque tinha 2 bons laterais, o Nino Paraíba e o Arthur, se eu não me engano, o jovem, né? O Arthur, se eu não me engano, é Arthur mesmo. Ele foi vendido muito bem, né, pelo América, a maior venda do América. Era titular da seleção brasileira sub-20, né? E foi vendido. E o Nino Paraíba foi afastado por causa do esquema de aposta, né? Então eles estão com o Marcinho, o lateral direito do América, e ele na saída de bola deu bobeira, jogou a bola entre os 2 zagueiros, e quem estava lá muito esperto para tomar foi o Hulk. O Hulk disparou, deixou para trás dois defensores americanos, né? Como já é comum do Hulk. E chutou de perna direita, né? Que não é a perna tão boa dele. Nenhuma das duas é perna ruim, né, Alex? Cruzeiro que o diga, né? Mas a direita é a menos pior. A direita é a pior. O Wesley é um bom jogador, Alex. Mas vocês precisam de uma... Não tem, acho que você tá esperando demais do Cruzeiro, viu? Acho que 12ª colocação pro Cruzeiro ali tá ótimo. Mas então, continuando aí, o primeiro tempo foi isso. O Atlético, poucas chances, mas chances efetivas. Teve 4 finalizações e 2 gols. Enquanto o América teve mais finalizações no primeiro tempo, chegou a colocar alguma pressão, mas em momento nenhum a gente sentia ali que o Atlético estava sendo realmente ameaçado perder a vitória. O torcedor já estava comemorando. Aí vem o segundo tempo, né? Segundo tempo, outro time. O Atlético simplesmente morreu no jogo no segundo tempo, não fez nada. E o América continuou colocando pressão, e se eu não me engano, ele é uruguaio, não é, o Alex? O Mastriani fez os 2 gols, jogou muita bola, o time do América. Eu não sei, 2 deixa eu golaços. pesquisar aqui.
Se eu não me engano, ele é uruguaio. E aí, depois, na minha visão, a grande virada de chave ali pro América começar a jogar melhor foi... o Mastriani entrou no primeiro tempo ainda, né? Que o Boi Bandido saiu machucado. Montevidéu, Uruguai. Ele entrou no primeiro tempo ainda, mais ou menos ali com uns 27 minutos, que o Boi Bandido saiu machucado. Mas a grande diferença foi o Benítez, né? Benítez, que é um ótimo jogador. Sempre ele alterna ótimas fases, jogando com muita habilidade, muito bem o argentino Benítez, né? Com fases que ele não consegue se manter fisicamente. Então, ele entrou no segundo tempo, camisa 10 do América, fez muita diferença, jogou muito bem, deixou a defesa do Atlético, os volantes ali do Atlético bem perdidos. E pra mim não faz sentido até hoje. E aí o Mastriani fez os 2 gols e conseguiu o empate. O Atlético já não conseguiu mais reagir do meio pro fim do segundo tempo. Pra mim, Alex, não faz sentido, eu já falava isso desde o Kudê, não faz sentido insistir com o Edenilson. E o Filipão insiste com o Edenilson, mas não é que ele põe o Edenilson pra jogar. Nos 2 últimos jogos, o Edenilson jogou por 90 minutos, com opções muito melhores no jogo, no banco. Ele ainda insiste com o Edenilson. O Edenilson tá afundando o Atlético já faz tempo. Pra mim, o Pavão na esquerda não foi uma ideia ruim, só que ele acabou ficando muito preso também. E o Igor Gomes, que entrou jogando, né, pra mim fez uma boa partida. Eu vi algumas pessoas criticando ele, mas eu acho que no geral ele fez sim uma boa partida. Não foi decisivo como... Gomes, né? Eu gosto dele. Pra mim é muito melhor que Johan e Denilson juntos. Mas aí no geral foi isso. O Atlético perdeu, empatou, mas um empate com gostinho de derrota, né? Eu queria ouvir de você, que além de saber tudo de futebol é atleticano. Sem nada. Cara, a arbitragem, ela pega mesmo no pé do Hulk, porque o cara já... isso que eu ia te perguntar também. 17 cartões amarelos esse ano pro Hulk. O segundo do América que mais levou cartão é o Saraiva, com 7, o Mariano com 7, Maurício Lemos com 7, Paulinho com 6, o Everson com 6 e o Otávio com 6. Exceto o Paulinho, todo mundo aqui é jogador defensivo. E o Hulk, sim, que é atacante, levou 17. Não, e se você vê essas... Se eu não me engano, desses 17, no máximo 2 foi por falta. Os outros 15 foram por reclamação. Ele exagera muito, com toda certeza. Só que uma coisa que ele sempre se coloca é que ele não falta com respeito, né? Ele sempre fala isso, que ele reclama com intensidade, mas sem faltar ao respeito com os árbitros. E mesmo assim ele é punido. Mas ele tem que acalmar um pouquinho, né, o Alex? Eu lembro que o Alan tinha um comportamento parecido com o dele em 2020. O Alan, que agora foi confirmada a saída dele pro Flamengo, né? O Atlético vai receber cerca de 7 milhões de euros, mais ou menos. O Alan tinha muito isso em 2020 e 2021. Ele mudou completamente a atitude dele, parou de reclamar tanto, de levar cartões bobos. E o Hulk já tá... É a 3ª temporada dele no Atlético e é a 3ª temporada que ele tem esse tipo de atitude. Já foi falado que ele conversou com a diretoria, com os treinadores que passaram pelo Atlético, e ele continua isso. Ele até chegou a falar que prometeu para a esposa dele que ele não ia mais levar cartão amarelo por reclamação, mas nem isso adiantou. Ontem ele foi expulso depois que o jogo terminou e vai desfalcar o Atlético contra o Corinthians, né? Só que os juízes marcam ele mais claramente, mas é porque já conhece o histórico dele, que ele é reclamão mesmo. Eu acho que os juízes poderiam ter um pouco mais de paciência para conversa, desde que com respeito, mas que ele exagera, não há dúvida nenhuma. E ele tinha sido expulso já uma única vez por reclamações em 2021, após se envolver em confusão com William Potker em um clássico, né, contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o pior é que agora ele é expulso, ele fica... Campeonato Mineiro, perdão. Ele fica suspenso no próximo jogo e continua pendurado com 2 cartões, né? Então, não é fácil não. Então é isso. Muito obrigado, Alex, pela conversa aí. É bom demais ouvir as bobagens que você fala do Cruzeiro. Um abraço, João Vitor, Roseli e aos nossos ouvintes. Alex, tchau, tchau. Uma boa tarde, muito obrigada.